Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal César Ramos. Hoje é dia 18 de junho e vamos ver direito penal do inimigo, ou seja, direito penal contra o inimigo. Peço a todos que prestem bastante atenção, curtam, compartilhem com seus amigos. É muito importante todo patriota saber disso e se informar melhor. Então, no caso do Brasil atual, todo aquele que é conservador, de direita ou apoiador do presidente Bolsonaro é considerado um inimigo e deve ser tratado de maneira diferenciada pela lei. A Constituição nossa de 88, ela prevê duas situações especiais da vida nacional que autorizam o chefe da nação ou o presidente a decretar por tempo determinado, 30 ou 60 dias, a suspensão das garantias constitucionais. São o estado de defesa, que é o 136, e o estado de sítio, artigo 137 da Constituição, para que a defesa do Estado e as instituições democráticas se reorganizem e alcance a paz, a ordem do Estado, em casos de grave perturbação ou em caso de pandemias, acidentes, guerras, essas coisas. Então, atualmente, o direito penal não é mais aquele direito que foi idealizado lá pelos iluministas do século XVIII na Revolução Francesa, que era voltado à proteção dos cidadãos contra as tiranias do Estado, as tiranias da monarquia, etc. Mas a sociedade evoluiu muito de lá para cá e as formas e meios de praticar o crime também se modificaram, também sofreram grandes mudanças. E hoje, o avanço da criminalidade, ela não é mais local de um estado, ela é global, ela é organizada, política, econômica, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, tráfico de pessoas, terrorismo e tantas outras barbaridades que chegam de um país para outro. Então, o inimigo representa aquele sociopata, aquele indivíduo que rompeu os vínculos com a sociedade e se tornou um selvagem, uma besta fera, uma pessoa perigosa. E assim, toda e qualquer medida que venha a ser tomada contra esse indivíduo para neutralizá-lo, para prendê-lo, ela é válida. E as leis comuns aplicadas aos cidadãos, elas deixam de ser aplicadas em casos específicos, posto que seriam totalmente ineficazes, né? Não adianta um código penal comum para um terrorista, por exemplo. Então, adotam medidas paralelas ou subjetivas também, como é o caso que a nossa corte vem fazendo aí. Aliás, isso aí, os traficantes lá do morro já fazem isso há muitos anos, né? Lá eles têm uma lei própria, eles matam seus inimigos, lá eles eliminam as pessoas, lá o Estado não entra, não tem julgamento, e ainda tem um juiz do STF que proíbe a polícia de subir no morro. Tudo bem. Então, o direito penal do inimigo são medidas restritas da nossa Constituição que podem ser usadas contra o inimigo, entre aspas, né? Caso o governo precise de fato combater uma criminalidade. Só que não. O STF usa essas medidas para perseguição política e ideológica, como vem fazendo com os apoiadores do Bolsonaro, com os youtubers, com os deputados, com os cidadãos, com os empresários, etc. Então, não sei se vocês já observaram as falas dos ministros do STF naqueles votos, especialmente o ministro Edson Fachin. Eles dão mais importância para as resoluções da ONU, lá da dona Bachelet, da meia dúzia de comunistas que se reúnem para fazer aquilo, do que propriamente atenção para a nossa Constituição, para nossas leis, para a soberania do Brasil, que é um país independente e democrático. Eles dão mais importância para as medidas lá da Organização Mundial da Saúde do que para o nosso ministério aqui. E aí, por isso que deu essa confusão toda no combate à pandemia aí. Essa roubalheira, essa confusão, essa desordem aí, essa mortandade de pessoas que poderiam ter sido tratadas, tudo se fosse feito aqui dentro do país, com a nossa soberania e a nossa medicina. Então, ontem, a Polícia Federal invadiu um jornal digital, Folha Política, é o nome dele, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e prenderam todos os equipamentos do pessoal lá, sob acusação de estarem apoiando as manifestações antidemocráticas a favor do presidente Bolsonaro. Como o jornal é digital, isso significou o fechamento total do jornal, né? Mas isso o STF diz que não é censura. Quando é que vão investigar, por exemplo, a dona Pepa Joyce lá, seu Alexandre Frota, seu Kim Kataguiri e todos aqueles que produzem fake news e que fazem mentiras, e a imprensa que inventa fake news todos os dias? Ninguém vai investigá-los, porque eles são da esquerda. Eles só investigam o pessoal do Bolsonaro. Então, o que eu estou falando é da desproporção dessa persecução penal. Por exemplo, de motivos políticos aí, que é uma coisa estarrecedora.
Vejam o caso da prisão do Queiroz ontem, aquele ex-assessor do ex-deputado Flávio Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, que ele foi preso sob acusação de rachadinhas no gabinete lá da Assembleia, quando o Flávio era deputado estadual lá, antes de 2018. Aí. Então, o problema é que são dezenas de deputados acusados dessa mesma prática delitiva, por seus assessores ou por eles, mas nenhum deles foi investigado pelo Ministério Público ou pela Polícia Civil, nem tampouco tiveram a prisão decretada. Então, aqui fica clara a perseguição ao filho do presidente da República para atingi-lo. E o delegado que fez a prisão, ele deu uma entrevista na imprensa, comemorando eufórico aquele grande feito. Certamente vai ser promovido pelo Witzel. Então, portanto, se for contra o presidente Bolsonaro e seus apoiadores, tudo vale, tudo é certo, tudo é correto. É o direito penal aplicado contra o inimigo político. Outro exemplo é o caso da prisão daquela ativista Sarah Winter, lá em Brasília, que, embora o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes não especificasse qual o crime que a moça estava praticando, mesmo assim foi decretada a prisão preventiva dela e ela foi jogada no presídio comum, uma presa política em presídio comum. Como se fosse uma terrorista perigosa, uma moça de 1,5 m de altura que só diz palavrão, mas isso aí ela não vai destruir o mundo nem o país por isso. O juiz de primeiro grau não reconheceu a infração contra a Lei de Segurança Nacional como eles queriam. Então, o caso dela é um crime de expressão, de opinião, de ameaça, de injúria, difamação, coisa assim, cujas penas não são maiores do que 2 anos. E ela poderia perfeitamente responder isso em liberdade, ou em casa, ou com tornozeleira, mas não. O que não justificaria uma prisão preventiva, como fizeram com ela. Então, é aí que entra a perseguição. Então, aqui vale o direito do inimigo, porque ela se manifestou contra o STF, disse não gostar do STF. É o direito penal do inimigo. Espero que tenha entendido. Tem muitos filmes, vídeos, livros sobre isso a rodo. Então, pessoal, vou deixar na descrição abaixo o endereço de um site onde eu tenho vídeos que falam sobre isso, filmes, livros para baixar e comentários, tem matérias publicadas também. E peço a todos que se inscrevam nesse canal, porque é muito importante, nós estamos numa guerra assimétrica e precisamos abrir os olhos e entender bem a situação.